Bem, boa tarde, pessoal. A gente está gravando a partir de agora, então todos aqueles que se manifestarem durante a aula estão concordando com o potencial uso da imagem e da voz de vocês. Pessoal, dando sequência ao que a gente está falando de métodos numéricos para resolver a gente vai ver hoje um chamado método de Newton. A gente já estudou dois métodos, né? Uma exceção e o método da iteração do ponto fixo. O método da abscissão era a ideia de você ir cercando uma raiz com um intervalo que o ponto médio do intervalo aproximava essa raiz. A iteração de ponto fixo era uma ideia radicalmente diferente. Pegar a equação não linear que você quer resolver e escrever uma equação equivalente a ela que permitisse você calcular o ponto fixo de uma outra função, que esse ponto fixo tinha uma relação com a raiz da equação original. Ele era igual à raiz da equação original, né? Você transformava um problema de calcular uma raiz num problema equivalente de calcular um ponto fixo de uma função mais simples. A iteração de ponto fixo, o que a gente viu é que ela pode convergir muito rápido, mas né? Em geral, iterações de ponto fixo são lentas. Você faz iteração de ponto fixo, mas demora muito. Em geral, um método demora. Então, o que a gente vai ver hoje é que ele é uma ferramenta para resolver uma equação não linear, mas é uma ferramenta rápida. Ele costuma ser muito rápido quando ele funciona, muito mais rápido do que a abscissão. Tá? Então vamos começar a aula com um exemplozinho para motivar essa aula aqui. Eu vou começar com uma equação cúbica. Uma equação simplesinha, né? Ela é mas de grau 3, vocês sabem resolver equações de grau 2? De grau 3, eu acho que vocês não sabem resolver todas, mas algumas vocês sabem. Por exemplo, essa daqui. Alguém saberia me dar uma solução para essa cúbica? Dois, professor. Está me dizendo que 2 é uma... Porque 2 elevado ao cubo, quando subtraído do dobro dele, menos 4, dá 0, né? Se eu pegar o número x igual a 2 e colocar nessa equação do lado esquerdo e 0 do lado direito, concordam? Agora, de modo mais sistemático, como é que eu poderia buscar candidatos à solução para essa equação? Alguém lembra? Vocês aprenderam isso na escola. Você sabe que se essa equação aqui tiver raízes racionais, como é que elas são? Se essa equação tiver uma raiz racional, ela é da forma um divisor desse número aqui sobre um divisor desse, não é? Então, você pegar todos os divisores inteiros desse número aqui e dividir eles por todos os divisores inteiros desse aqui, você tem os candidatos à raiz racional. Que aqui no 4 nesse caso, vão ser mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Vocês podem checar esses 4 candidatos aqui e ver que, de fato, 2 é uma solução, né? Pode usar o olhômetro também, como vocês fizeram. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Se eu perturbar ligeiramente essa equação, eu trocar esse número inteiro, 4, bonitinho, por esse número fracionário aqui, 4, o 2 sendo solução. Não. Não continua. Professor, está travando um pouco a sua voz. Sim, professor, tem muitos alunos aqui falando no chat que está travando. É uma questão de conexão. Vocês me escutam? Agora.
Deixa eu desligar a câmera. Mas está travando um pouco. A câmera tá melhor? Aparentemente sim, professor. Tá. Então, pessoal, se eu mudar a equação aqui, eu trocar esse 4 por 4,1, o 2 deixa de ser solução, né? Nesse caso aqui, vocês sabem calcular uma solução? Professor, mas como é muito próximo de 2, não dá para considerar o 2, não? Ótima ideia. O 2 pode ser uma aproximação, né, para essa solução. Mas ele não, ele é uma aproximação boa? Ah, eu Olha acho aqui. que sim, pô. Você acha que sim? Eu joguei na calculadora aqui, deu 2,009. É x menos 2x menos 4,1 igual a 0, né? Essa equação aqui, vê se vocês concordam que é a anterior, mais uma, menos uma perturbaçãozinha, né? É x ao cubo, né? É o cubo, né? Obrigado. Se você botar 2 aqui, se você fizer x igual a 2, isso aqui vai dar 0, né? Então você vai ter 0,1 igual a 0. Não é igual, mas não está muito longe, né? Então x igual a 2 x é aproximadamente 2. Vocês concordam? X não é igual a 2, mas x é um número próximo de 2. Vocês concordam? Esse lado esquerdo aqui não está, né? Agora acontece o seguinte, x igual a 2 de fato é uma aproximação, mas pode ser que para o meu propósito de interesse, x igual a 2 pode ser uma aproximação grosseira. Se eu quisesse uma aproximação melhor, como é que eu deveria fazer? Vocês podem usar, por exemplo, o método da bisseção ou o método da iteração de ponto fixo aqui, concordam? Concordam? Como é que eu faria com iteração de ponto fixo aqui? Tem várias maneiras. Uma vez se vocês concordam que seria essa. 4,1 mais 2x, raiz cúbica disso é igual a x. Concordam que essa seria uma maneira? Sim. Agora, eu quero apresentar hoje para vocês outra, mais rápida. O método que a gente vai estudar nessa aula se chama método de Newton, em homenagem a Isaac Newton, Sir Isaac Newton. É o mesmo Newton da física. Vocês sabiam que o Newton da física é matemático? Na verdade, naquela época dele não existia distinção matemática, física, filosofia, era tudo uma disciplina só, que era chamada filosofia natural. Então, o Newton foi um cara brilhante na física, foi um cara brilhante na matemática, foi brilhante em tudo que ele fez. Newton era muito mais esperto que a gente. Então, já que Newton era muito mais esperto que a gente, ele era muito mais esperto que a gente porque ele enxerga coisas que nós mortais não enxergamos. Felizmente, ele pode enxergar as coisas e compartilha com a gente, deixou coisa escrita, que a gente pode imitar as ideias dele, né? E o que eu quero fazer aqui é imitar uma ideia do Newton, como o Newton resolvia essa equação aqui. Vocês já observaram que 2 está perto da raiz, não está? Então, a raiz dessa equação aqui, uma raiz dessa equação, é 2 mais uma certa perturbação, não é? 2 mais alguma coisa da raiz. Concordam comigo ou não? Eu não entendi porque necessariamente é uma variação da raiz. Não é uma variação de qualquer número? Tipo... É o seguinte. Vocês observaram que o 2 está perto da solução dessa equação, não está? Se eu botar 2 aqui, quase dá 0 desse lado, não é? Sim. Então é o seguinte, eu vou ver o x é a solução dessa equação modificada aqui, não é? Eu vou dizer que x é 2 mais uma certa correção. X não é exatamente igual a 2, não é? Mas é próximo.
esse número que está faltando para o 2 virar raiz, eu vou chamar de ΔX, pode ser? Ah, beleza. Estava em dúvida com essa termologia, porque faz parecer que essa pequena variação é uma variação de x. Mas... Não, é uma variação em 2, né? O x é raiz. O 2, eu vou chamar ele de chute. Eu estou dando um chute, que foi o que vocês fizeram aqui. Vocês não sabiam a raiz aqui, vocês chutaram o 2, não foi? E esse ΔX aqui, eu vou chamar de correção, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, x é isso, eu vou pegar esse 2 mais ΔX aqui e vou jogar nessa equação. Vou jogar ele nessa equação aqui, pessoal, e eu resolver essa equação para ΔX, vocês concordam que eu acho a correção aqui? Concordo. Então, vamos desenvolver aqui os produtos que tem nessa equação aqui. Se eu desenvolver esses produtos, isso aqui é um cubo. Então, concorda que vai ter cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, 3 vezes 2, 6. O segundo ao quadrado, ΔX ao quadrado. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O quadrado do primeiro é 4. Vezes 3 dá 12, vezes ΔX. Mais o cubo do segundo. Esses termos aqui vieram do desenvolvimento desse primeiro termo aqui. Desse primeiro binômio aqui. Concordam? Sim. Se eu multiplicar aqui, vai dar menos 4, menos 2 ΔX, né? Então, esses dois termos aqui vieram do desenvolvimento desse produto. E o 4,1, o sinal negativo na frente, está aqui. Concordam comigo? Isso aqui, esse tipo de desenvolvimento, até eu que sou uma pessoa mortal, consigo pensar. Onde que Newton se mostra brilhante? O Newton vê onde ninguém na época via. E hoje, se a gente vê isso, é porque Newton viu primeiro. ΔX, como essa equação aqui ela é parecida com a equação anterior, ela é próxima, não é? Antes era menos 4, agora é 4,1. Vocês concordam que essa correção aqui deve ser pequena? Sim. Se eu pego um número pequeno e elevo ele ao quadrado, o que acontece? Ele fica menor. E se eu elevo esse número pequeno ao cubo? Menor ainda, Menor né? ainda. Vocês concordam, então, que os termos ΔX ao quadrado e ΔX ao cubo, eles são muito menores que os termos que contêm ΔX? Então, aí vem o brilhantismo de Newton. Sabe o que o Newton fazia? Ele pegava esses termos e jogava fora. Só que quando você joga isso fora, isso deixa de ser uma equação, né? Você fica com 8 mais 12 ΔX menos 4, menos 2 ΔX menos 4,1 do lado esquerdo. Só que isso não é mais igual a zero. Isso é aproximadamente zero. Concordam comigo? Eu vou tratar isso aqui como se fosse um sinal de igual e vou resolver para ΔX. Vai dar 10 ΔX menos 0,1. ΔX igual a aproximadamente 0,01. Quem é a minha aproximação para a raiz? 2,01. Estamos de acordo? Sim. Se eu fizer isso aqui, um cálculo mais exato, vocês vão ver que a raiz aqui é 2,00994, etc. Esse valor aqui está próximo disso? Tá, né? E Sim, eu usei uma matemática século XVII aqui, vocês estão vendo? O que a gente vai aprender na aula de hoje? O método de Newton hoje, a gente não faz mais, a gente faz nesse exemplo pedagógico aqui, mas para uma função muito complicada, ele não é aplicado mais dessa forma que está aqui.
expandindo, jogando as coisas fora diretamente. Esse ΔX aqui, ele é calculado com base no valor da função e na derivada da função. Esse foi um entendimento que se veio anos depois, não foi um entendimento que o Newton teve. Quem fez a ligação disso aqui com derivadas foram alguns anos depois, entendeu? O que eu vou apresentar hoje é como você pode usar isso aqui usando cálculo, usando derivadas para calcular essa correção e principalmente como colocar isso no computador. Então, o método de Newton, um método numérico para calcular uma solução aproximada para esse tipo de equação aqui, partindo de uma aproximação inicial que a gente gosta de chamar coloquialmente de chute inicial. Por que a gente chama ela de chute? Porque é um palpite. Em princípio, pode ser qualquer número, pode ser qualquer coisa que você chutar aqui. Quais são as minhas hipóteses de trabalho aqui? Eu vou precisar que a função f, que define a equação não linear que eu estou tentando resolver, que ela seja diferenciável duas vezes, ela tenha derivada primeira e derivada segunda, e que a segunda derivada seja contínua num certo intervalo AB que contém a raiz. Tá? E tem uma outra hipótese técnica, que é o seguinte, que a derivada da função f na raiz tem que ser diferente de zero. Qual é a ideia do método? Eu vou descrever a ideia geométrica dele antes de eu fazer o desenvolvimento analítico para a gente calcular aquele ΔX. É o seguinte, eu tenho um chute inicial, a partir desse chute inicial, eu pego a reta que tangencia o gráfico da função f nesse valor x0. A partir dessa reta aqui, eu pego a interseção dessa reta tangente com o eixo x. E essa interseção me dá uma nova aproximação. Então está aqui a função, ela tem uma raiz aqui, não tem? Está aqui o meu chute inicial. Joguei ele na função. Aqui é o meu x0, esse aqui é o f de x0. Vocês concordam? Eu vou olhar a reta que tangencia o gráfico de f nesse ponto aqui. Essa reta verde, não é? Sabe qual vai ser a minha próxima aproximação para a raiz, que está aqui? Eu comecei aproximando aqui. A minha próxima aproximação vai ser a interseção dessa reta verde com o eixo x, que está aqui. Vocês estão vendo que essa aproximação aqui está mais próxima que essa? Dá para ver que a distância daqui para cá é maior do que a distância daqui para cá? Dá? Sim. E agora o que eu faço? Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar esse ponto aqui agora, eu vou jogar na função, vou olhar vou tomar novamente a tangente e vejo a interseção da tangente com o eixo x de novo. Continuo fazendo isso. E vocês estão vendo para onde essas interseções estão indo? Vocês estão vendo que eu comecei a uma distância razoável da raiz, né? Rapidamente eu cheguei nela. Esse é o método de Newton. Está entendido a ideia geométrica dele, pessoal? Sim. Eu falei que é ligação com derivadas. Vocês já conseguem inferir de onde vem essa ligação com derivadas? Pela reta tangente, né? Pela reta tangente, né? Você sabe que reta tangente e derivadas são parentes muito íntimos, né? Qual é o parentesco que elas têm? Que esses objetos têm? A inclinação. A inclinação de uma é a outra, né? Então, derivada não é reta tangente, não é a mesma coisa, mas são objetos matemáticos da mesma família, né? Com parentesco, né? Então, parentesco, né? Uma parte do DNA de um vem do outro, né? Inclinação da reta tangente vem da derivada. Agora, essa ideia geométrica confesso para você, ver esse um desenvolvimento geométrico lindíssimo. Só que, infelizmente, isso aqui não é programável num computador, né? Não dá para eu programar essa ideia. Para eu preciso de um procedimento programar no Octave.
essa geometria linda num procedimento computacional. A ideia ali é você pegar a interseção da reta tangente, aquele gráfico azul, com o eixo x, né? Então eu estou colocando aqui a equação da reta que tangencia o gráfico de f no ponto xn. Pode ser? Vê se vocês concordam que essa equação é y é igual a y0 mais f' de x0 vezes x menos x0. É isso que vocês aprenderam com reta tangente no cálculo 1, não foi? Foi. Em vez da aproximação x0 eu tiver na aproximação xn, vocês concordam que vai ser y igual a yn mais f' de xn x. E o yn é o f de xn, não é? Então essa aqui é a reta tangente ao gráfico aqui. Essas retas verdes aqui tem uma equação, concordam comigo? Estão de acordo? Sim, pô. Tá. Vamos olhar a interseção dessa reta aqui agora com o eixo x. No eixo x, o y vale quanto? Vale 0. E o x vale quanto no eixo x? Aqui. XN. Eu tô na aproximação x0 aqui. Vai cortar o eixo x aqui na aproximação x1. Aqui agora eu estou na aproximação x1. Ele vai cortar o eixo x no x2. Aqui eu estou no x2. Ele vai cortar o eixo x no x3. Se eu estiver no xn, ele vai cortar o eixo x no xn mais 1. Vocês concordam? Então eu vou substituir y igual a 0 e x igual a xn mais 1 nessa equação aqui de cima, eu fico com isso aqui. Que se eu resolver para xn mais 1, que é quem eu estou querendo encontrar, eu passo esse cara para cá, ele vai ficar negativo. Eu somo esse cara para lá, divido pela derivada, vê se vocês concordam. Se eu isolar o xn mais 1, eu fico com essa fórmula aqui. Que só tem sentido se a derivada no xn for diferente de 0. Concordam? Eu tenho, então, aqui uma fórmula que pode ser programada. Eu tenho uma aproximação inicial. Eu conheço a função e a derivada dela. Eu posso construir esse lado direito aqui, com o valor da aproximação inicial, com x0, por exemplo, aí eu tenho x1. Concordam comigo? Tenho x1, posso jogar do lado direito aqui, pego x2. Tenho x2, jogo ele aqui no lado direito, pego x3. É muito parecido, para dizer que é igual, ao que a gente fazia na iteração de ponto fixo. Vocês concordam comigo? Concordam ou não, pessoal? Sim, professor. Tá. Deixa eu fazer duas observações aqui. Vocês estão vendo que para essa fórmula fazer sentido, a derivada em xn tem que ser diferente de 0, né? Se vocês lembrarem, nas hipóteses de trabalho desse método, tinha uma hipótese técnica que a derivada na raiz era diferente de 0, né? Tá claro por que agora eu tive que colocar aquela hipótese lá? Porque tem uma derivada aqui nessa fórmula no denominador. Tá? E a segunda coisa, eu falei que isso aqui parece uma iteração de ponto fixo, né? Eu deveria ter dito não só que parece, como é. Quer ver só como é uma iteração de ponto fixo? A gente está trabalhando com isso, né? Pega essa equação aqui e multiplica pelo inverso da derivada dela dos dois lados. Vocês concordam que fica menos 1 sobre f' de x igual a 0? Agora soma x dos dois lados. Vocês concordam que fica isso aqui? E que isso aqui é uma certa g de x? O método de Newton é uma iteração de ponto fixo. Só que é uma iteração muito especial,
Por isso que tem nome próprio. É uma iteração que envolve não só a função f, como a derivada da função f. E esse fato dela envolver a derivada vai ser muito importante, vai ter uma consequência muito boa. Sabe qual é? O Newton vai ser muito rápido. Muito rápido porque é decisão de direção. Como é que a gente pode pegar esse método aqui e programar? A gente fixo na aula anterior, não foi? É exatamente aquele algoritmo de ponto fixo lá com pequenas modificações. Você tem um contador de iterações, você tem um estimador de erro. Quais são as entradas? A função, a derivada da função, chute inicial, tolerância e máximo de iterações. Na aula passada entrava o G só aqui, né? Aqui, como o G depende de F', eu vou passar esses dois. Enquanto um critério de parada, que depende do erro, da tolerância e do máximo de iterações não for satisfeito, eu executo isso que está aqui dentro. Eu incremento o contador de iterações, calculo aquela correção. Quem é aquela correção delta x aqui no método de Newton? Você pode ver que aqui eu pego uma raiz como um chute inicial mais uma correção. A correção é menos f sobre a derivada, né? Atualizo a aproximação, ó, x novo é mais a correção, estimo o erro com base na aproximação atual e na anterior, atualizo o chute inicial e faço esse laço. Quando esse laço for quebrado, eu verifico se ele foi quebrado porque atingiu o máximo de iterações. Se for o caso, eu boto um not number aqui para denunciar que foi por máximo de iterações, não foi por erro menor que tolerância. E depois eu retorno a aproximação e o número de iterações. Traduzindo isso para o Octave, vocês têm esse algoritmo aqui, que é muito parecido com aquele ponto fixo da última aula, né? O que tem diferente aqui é que você calcula esse dx aqui, e esse dx é usado como correção aqui. A diferença para a última aula está aqui só. Em resto é totalmente igual, né? O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero atividade computacional com isso. Eu vou fazer um exemplo. X exponencial de x menos 1 igual a zero. Eu vou resolver ela com o método de Newton, com o método do ponto fixo e com o método da bisseção. Para a gente comparar a performance dos três métodos do problema. Pode... Deixa eu mudar para o Octave aqui. Aqui está aquela rotina do Newton que vocês viram nos slides. Ela está implementada aqui. Vou colocar para vocês aqui no chat. Aqui está o exemplo. O que eu estou botando aqui? A equação que eu estou tentando resolver é essa daqui. Deixa eu apoiar direito aqui, senão eu não consigo escrever. A equação é essa. Para o método de Newton, além da f, eu preciso do quê, pessoal? Derivado. Da derivada. Então vem cá. Quem é a derivada aqui? X é x menos 1. Quem é a derivada disso? Eu tenho que usar a regra do produto, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é ela mesma. E a derivada desse é zero, né? Concordam comigo? A derivada é isso? Esse AX aqui eu posso botar em evidência, não posso? Como é que fica a minha aproximação aqui?
Xn é Xn. Quem é f de Xn? F de x é isso. F de Xn é trocar x por Xn aqui. Fica o quê? Isso aqui, não é? E quem é a derivada? É isso aqui, a derivada avaliada em Xn dá o quê? Elevado a Xn, 1 mais Xn. Concordam comigo? Sim. Isso aqui é uma fórmula algébrica, não é? Xn é um número. Se eu botar Xn igual a 1 aqui, vai ficar o quê? 1 menos 1 é elevado a 1 menos 1 é 1 mais 1, né? Tá bom? Aqui no Octave, eu não vou colocar 1, eu vou colocar meio, tá bom? A minha tolerância é 10 a menos 9. E o meu máximo de iterações é 100. Vê se a fórmula de f está correta aqui. Tá, né? A derivada está correta? Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar a rotina Newton aqui. Com f, df, x0, tol e máximo de iterações. Agora, por questões comparativas, eu vou fazer isso aqui por ponto fixo também. Como é que eu posso ter uma iteração de ponto fixo aqui, pessoal? Vai ser 1 sobre e elevado a x? Deixa eu dar uma trabalhada aqui. Tem infinitas maneiras, né? Eu quero botar aquele ponto fixo que eu mostrei ali, ver se vocês concordam que uma iteração possível é essa daqui, ó. X é a x é igual a 1, né? Se eu multiplicar dos dois lados por e exponencial de menos x, fica x igual a exponencial de menos x. Concordam ou não? Sim. Isso aqui é minha g, né? Então tá aqui. E a bisseção eu preciso do quê? Para bisseção eu preciso de um intervalo que contém a raiz, né? A função é isso aqui. Eu estou propondo um intervalo AB como sendo o quê ali? 0, 1. Essa função é contínua? É, porque x é contínuo e exponencial é contínuo. Então o produto é contínuo. 1 é uma função constante, é contínua. A diferença de duas funções contínuas é contínua. Quanto é que vale f em 0 aqui? Aqui vai dar 0, é menos 1. A função é negativa, não é? Quanto que vale f em 1? 1 é menos 1, que é positivo. A função é contínua e muda de sinal entre 0 e 1. Vocês concordam? O que o teorema de Bolzano diz para a gente? A função é contínua e entre 0 e 1 ela muda de sinal. Ela é negativa no 0 e positiva no 1. O que você sabe? Que em algum lugar no meio do caminho tem uma raiz, né? Isso, é. Pelo menos uma. Então, tá valendo eu usar esse intervalo aqui que eu coloquei aqui, 0, 1? Tá, né? Essa função fixed points a gente implementou na última aula. Essa função bisect a gente implementou algumas aulas atrás. São elas aqui. Eu vou chamar nesse script aqui as 3, tá bom? Para a gente ver a resposta. Pode ser? Eu vou dar play aqui. E olha aqui. O Newton achou a resposta em quantas iterações, pessoal? 4. Qual a raiz que ele achou? 0, 56, 71, 43, 29, 04, 09, 78, 40. Qual a raiz que o ponto fixo achou? 0, 56, 71, 43, 29, 01, 29, 04. Elas coincidem em quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Elas coincidem em 9 casas decimais, né? E bisseção? Tá aqui. Quem foi o método mais rápido? Newton de longe, concordam? Sim. Ponto fixo foi mais lento até que a bisseção, né? Dá para confiar nessa raiz? Olha o estimador do erro. Tá. Você viu que os 3 métodos chegaram a um valor parecido e as estimativas de erro são pequenas, né? Qual a vantagem do Newton aqui? Rapidez. Velocidade, né? Aqui é uma função bobinha, mas imagine que você está projetando um foguete e que você está projetando um foguete lá da SpaceX. E que para aquele foguete que ele vai para o espaço e depois ele pousa, né? Ele é reciclável. Aquele controle de trajetória lá, vocês sabem quantas vezes você tem que fazer uma operação dessa de achar uma raiz por segundo? Dezenas, centenas de vezes, milhares de vezes. E a função não é uma função com uma fórmula assim. Ela é uma função que envolve equações diferenciais. Ela é muito. Você precisa fazer muito mais contas para avaliar ela. Então, quanto mais contas você precisa fazer, significa o quê? Demora mais. Você quer levar 30 iterações para aquilo, seu foguete vai cair. Entendeu? Porque você não vai conseguir controlar a trajetória em tempo hábil. Então, qual é o tipo de método adequado para aquilo? É o método de Newton. Tá? Por que o Newton é muito mais rápido que os outros? O que o Newton tem que o ponto fixo não tem? Embora ele é da classe de ponto fixo, o que esse ponto fixo que a gente fez, o que o Newton aqui que a gente fez tem que o ponto fixo que a gente fez não tem? Não trabalha com derivadas? Derivada. O segredo do sucesso do Newton é derivada. O Newton tem informação a derivada, ela dá informação de quê? Maior crescimento ou maior decrescimento, não é? Se você sabe onde a função cresce ou decresce, você tem uma informação muito valiosa em termos de encontrar uma raiz, né? Tá? Ah, então ela já vai direcionada, né? No caso, tipo, quando a derivada ajuda você. A derivada ajuda a encontrar a direção da raiz. Entendeu? De ponto fixo vai a aproximação. Da derivada ela já vai direto entre um intervalo e outro, né? Por isso que é mais rápido. Do Newton, quer dizer. Ela já vai direto entre o intervalo que ela troca de sinal. Aí já diminui bastante o percurso. Como é que, nesse problema aqui, a derivada da direção? Eu vou tomar a reta tangente, não vou? O que é a inclinação dessa tangente? É a derivada. A derivada aqui, ela está dizendo aonde? Ela está mais ou menos dando o ângulo para onde essa reta vai cortar ali, entendeu? Se vocês lembrarem ponto fixo da aula anterior, vamos ver a parte geométrica da iteração de ponto fixo aqui, rapidinho. Só para a gente lembrar. A gente não tinha informação de derivada aqui, né? Então o método fica passeando, né? Estão vendo? Vocês estão vendo a volta que ele dá aqui para chegar na raiz? Ele chega, mas ele dá uma volta danada, não é? Porque ele não tem a informação de derivada. Vou dar uma boa direção para ele ir, entendeu? Então, em geral, o Newton é muito mais rápido que os outros métodos. Quando você pode usar Newton, pessoal, nem sempre você pode usar, porque você pode ter um problema, uma função que não tem derivada. Mas quando você pode usar, não tem o que pensar. É o método de Newton que você deve usar. Vamos ver um segundo exemplo? E esse segundo exemplo é com uma função bem bobinha. É a função x ao quadrado. Esse segundo exemplo aqui é com essa equação aqui. Quem são as soluções dessa equação aqui, pessoal?
Raiz de 2 e menos raiz de 2. Vocês concordam? A gente conhece a geometria dessa função aqui, não é? Sim. É algo assim, não é? Então, aqui é menos raiz de 2 e aqui é mais raiz de 2. Quem é a derivada aqui? Dois x. Então, como é que fica a fórmula do método de Newton? Xn menos 2xn. Perdão. É o f, né? É. Xn ao quadrado menos 2 sobre 2x. 2xn. Eu vou aqui. Eu estou definindo a tolerância aqui, 10 a menos 9, sem iterações. A função é x ao quadrado menos 2. E a derivada está aqui, 2x. Tá? Eu vou usar como chute inicial 2. Deixa eu voltar no quadro. Onde está o meu chute inicial? Onde que ele está aqui? Direita da raiz de 2. Está por aqui, né? Então, o que você espera aqui? Você vai jogar aqui, né? Vai pegar a tangente aqui. Se você pegar essa reta tangente aqui, ela deve vir cortar aqui próximo, concordam? E depois eu vou fazer um outro teste. O que é esse outro teste? Eu vou usar o chute inicial menos 2. Onde está o menos 2? Está por aqui, né? O que vocês esperam nesse caso aqui? Quando eu jogar isso aqui, eu vou pegar uma tangente aqui, que deve vir para cá, né? Então eu espero que esse chute inicial aqui aproxime essa raiz e que esse aqui aproxime essa. Da play aqui. Tá aqui. Para o chute inicial 2, ó, em 5 iterações eu cheguei na minha aproximação. 1,41, vocês sabem que é a raiz de 2, né? E partindo do chute inicial menos 2, o que aconteceu? Eu cheguei no raiz de menos 2. Pessoal, isso aqui é muito importante. Eu usei chutes iniciais diferentes aqui e obtive respostas diferentes. Quando você usa métodos numéricos para equações não lineares, é muito comum isso acontecer. Você usar chutes iniciais diferentes e chegar em respostas diferentes. Eu pergunto aqui, qual resposta está certa, qual que está errada? São duas raízes, né, professor? Tá certo. Ótima resposta. Diz para os seus colegas, então, são duas raízes. Qual é que está certa? As duas, né? As duas. Olha a geometria aqui. O que aconteceu é que aqui você deu esse chute inicial, a reta tangente veio construindo uma aproximação aqui à direita dessa, né? Que essa aproximação converge para a raiz de 2. Aqui, eu usei esse chute inicial, a reta tangente vai dar uma aproximação vindo para esse número. Não tem o certo ou errado, os dois estão certos. São duas soluções da equação original, concordam? No início da aula, Mariana, você tinha feito uma pergunta. Como escolher o que trabalhar com esses métodos aqui? Você está vendo que a sua escolha de chute interfere no resultado?
e que dá resultados diferentes não necessariamente quer dizer que um está certo ou está errado, aqui os dois estão certos. Agora você me perguntou como escolher um bom chute inicial. Isso normalmente é uma questão dificílima, pessoal. Esse fim de semana eu estava trabalhando num problema de pesquisa que eu fiquei uma boa parte da minha tarde do domingo tentando inicial. Eu não tinha bug nenhum no meu programa. Simplesmente era o chute inicial que estava mal escolhido. E por causa disso, o meu programa não convergia. No final do dia, eu tive um insight de fazer umas continhas e esse é um bom chute inicial. Funcionou. A notícia ruim é o seguinte: não tem uma regra para dar um chute inicial. Cada problema tem sua especificidade. O bom chute inicial depende do problema. Tem boas práticas. Por exemplo, a boa prática é o seguinte: você tem que tentar dar um chute perto da raiz. O que é perto varia de problema a problema, entendeu? Você usou 2 aqui. 2 não está muito longe da raiz de 2. Entendeu? Então a boa estratégia é dar um chute que esteja perto. Como é que eu sei o que é perto ou longe se eu não sei a raiz? Se eu soubesse a raiz, eu não estava usando esse método. Plotar o gráfico da função normalmente é uma boa estratégia para orientar um chute inicial. Mas nem sempre, principalmente em problemas de várias variáveis, você consegue plotar o gráfico. Então, nesse caso, entender um pouco do seu problema original ajuda bastante. Entendeu? E tem o famoso tentativa e erro, pessoal. Eu joguei esse chute e não funcionou, esse não funcionou. Tenta 10 chutes diferentes até achar um. É deselegante? Tem algo de errado com isso? Nada de errado, tentativa e erro. Tá? Professor, então suponhamos que, tipo assim, se eu tivesse, sei lá, a raiz do problema é 2 e eu jogasse, sei lá, 4, eu não ia ter um resultado, ou eu ia ter um resultado, tipo, muito extenso, assim, tipo, ia ser uma quantidade de interações muito grande que não ia chegar no resultado específico. Eu não posso te afirmar para 2, para 4 isso, porque isso depende da função. Bom chute inicial, bom valor de chute inicial depende da função que você está trabalhando, entendeu? O que é perto ou longe da raiz, Felipe, depende da função que você está trabalhando. Eu vou fazer vários exemplos aqui. Eu vou fazer melhor. Eu vou refazer esse exemplo aqui. Agora você me diz o chute inicial. Qual chute que você quer? Bota 4. Me diz outro aqui. Menos 5. 4 e menos 5. Vai ficar diferente. 4 e menos 5. Ó, x igual a 4 foi para a raiz de 2. X igual a menos 5 foi para menos raiz de 2. Que tal a gente pegar um chute inicial, olha, não fora aqui, mas aqui dentro, da parábola aqui por dentro? Por exemplo, menos 1. Mas deu o mesmo resultado? Por que deu o mesmo resultado? Não era para dar diferente? Pensa na geometria aqui. Não tô, chutes iniciais dão resultados. Eu não estou dizendo que cada chute inicial vai para um resultado diferente, não. Eu estou dizendo que 2 chutes iniciais, em geral, dão resultados diferentes aqui. Você tem quantos resultados possíveis aqui de raiz? 2. Se você pegar uma raiz aqui, à esquerda, ela vai para onde? A tangente está aqui, né? Você está vendo visualmente que qualquer valor que você pegar aqui à esquerda de raiz de 2 vai vir para onde? Para menos raiz de 2, concorda? Qualquer valor que você pegar à direita aqui vai para onde? A tangente vai ser assim, né? Ele está indo para onde aqui? Para o raiz de 2. Se eu pegar um valor aqui, entre o vértice e o raiz de 2, vai para onde? Vai vir para cá. E aí depois? Vai vir para cá. Você está vendo que um valor aqui entre o vértice aqui mais para a direita
vai convergir para essa? Vamos pegar um valor aqui, assim? Que valor está ali entre o vértice e a direita? Pode ser 1, por exemplo? E aqui o menos 1? Ó, 1 foi para raiz de 2. O menos 1 foi para menos raiz de 2. Tá? Onde que é o vértice ali? Qual o valor do vértice, pessoal? Onde está o vértice dessa parábola? Eu lembro que essa parábola é quem? X ao quadrado menos 1. Onde está o vértice aqui? X igual a? 0. Vamos colocar x igual a 0 aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Eu tava com dúvida exatamente nisso. Eu fiquei pensando aqui. O que Não vai, acontecer. não vai rodar, professor, porque a derivada vai ser 0. A derivada vai ser 0. Você tem um derivado e um denominador. O que acontece quando você bota um 0 no denominador? Você não tem um limite definido. Aqui no computador dá infinito, né? Aí na segunda conta você vai usar infinito. Dá um not a number e ele para, tá? Estão vendo? Sim. Vamos brincar com o exemplo anterior? Esse aqui, que compara os 3 métodos. Eu quero que vocês mudem o chute inicial aqui. Que chute vocês querem dar? Qualquer valor. Você tem a legitimidade de escolher o valor que você quiser aqui. Me digam o valor que vocês querem. Está com um número alto, 20. 20. 20, 25, por aí. O que aconteceu aqui no Newton, pessoal? O Newton no meio convergia em quantos? Convergia em 4. Agora ele foi para quantos? 28? 28. Mas convergiu. Olha, a estimativa do erro é pequena. Ponto fixo aqui foi para quanto? 39. Bisseção, 29. O que acontece se você botar um chute longe da raiz? Aumenta Você vai ter mais trabalho para chegar no resultado. Vai aumentar Dá as mais interações. trabalho. Dá mais trabalho. E eu vou mostrar uma outra coisa que pode acontecer daqui a pouco. Esses aqui vocês que escolheram, eu não escolhi esses números, né? Professor, então como que eu vou saber que é a menor interação possível? Tipo, tem um mínimo de Não é respostas que ele interação, é iteração. É. Tá? dá. Interação. Tá, mas qual é Você não como que vai eu vou saber. que é o menor? Você não vai Ué, saber. Não tem, Você- não tem nenhuma forma de saber, caraca. Você tem um teorema que garante algumas coisas. Você sabe que se chutar perto da raiz, suficientemente perto, é rápido a convergência. Você deu um chute longe aqui, foi devagar, concorda? Mas não tem como fazer aquela fórmula de B menos A, é a tolerância lá, se eu não me engano, esqueci. Como é que é? Mas tem No uma mundo fórmula. real, não. Quando você conhece a função bonitinho, nesses exemplos que eu estou dando aqui, até daria para fazer isso. No mundo real, quando você não conhece uma fórmula para f, você não tem esse tipo de argumento. Como é que você faz na prática? É na tentativa e erro mesmo. E não tem nada de errado com isso. O mundo real é assim. Tá? Não é problema de livro. É problema do mundo real. Ô, professor, eu reparei ali quando tu botou esses valores maiores, a de Newton, as iterações de Newton aumentaram, só que as outras não. Então quer dizer que quanto o chute mais longe da raiz, vale mais a pena usar as outras em vez de Newton? Não, em geral, o Newton quase sempre é o mais rápido. Estou falando quase sempre. Se o Newton gastou 29, é provável que o outro método gaste mais ainda, entendeu? E aqui ele gastou mais. Ele gastou 39. A bisseção não, a bisseção só depende do intervalo da tolerância, né? Então a bisseção gasta sempre 29 nesse problema aqui com essa tolerância. Mas repara o seguinte, o chute 28, aqui com um chute 20 deu isso. Vamos botar um chute 10. Quanto que o Newton gastou aqui agora? 17. Quanto que o ponto fixo? 39. Bisseção, 29.
Vocês estão vendo que eu estou botando mais próximo da raiz, o Newton está sendo mais econômico? Professor, eu reparei uma coisa Não. também. Quanto maior o número que o senhor bota, menor a estimativa do erro. Em Newton, pelo menos. Porque, tipo, quando você botou 20, o erro tava, tipo, 0,0000, lá no final tinha um... Agora que você Ótimo, botou 10... é pelo seguinte, eu vou adiantar isso, era uma coisa para falar mais pro final da aula. Esse estimador do erro, grosso modo, ele está dizendo o quê? Se eu tenho o erro aqui, eu tenho um 0 aqui, significa o quê, grosso modo? Não é exato. Significa que eu tenho um dígito correto. O 4 aqui não é um dígito correto, concorda? O 3 também não, o 2 também não, o 1 também não, o 1 também não. O 0 é um dígito correto. Você concorda que aqui está um 0 aqui, um dígito correto aqui? 0,6. A partir daqui, ó, a partir da 8ª iteração, repara o seguinte. 0,5695, etc. Repara que o 0,56 não vai mudar mais, vocês concordam? Aí aqui, agora é 5671,4. Você está vendo que esse 0,5671,4 não muda mais? Depois tem o quê? 32,94. Você está vendo que esse 32,94 não muda mais? O que está acontecendo a partir daqui? Olha, quando surge o primeiro zero aqui no estimador do erro depois do separador decimal, esse é um ponto de alerta para a gente. Significa o seguinte, eu tenho um zero aqui, grosso modo, eu tenho um dígito correto aqui. Grosso modo, porque na verdade eu tenho 2 aqui, né? Mas aqui eu tenho 2 dígitos corretos, não é? Então, grosso modo, eu tenho 2 dígitos corretos aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está vendo aqui que o número de zeros aqui, a partir desse ponto, está dobrando? Pelo menos dobrando? 1, 2, 5, 10. O número de dígitos corretos aqui, grosso modo, está dobrando. Não é em toda a iteração do Newton. Você está vendo que o Newton aqui, o que ele está fazendo? 4, 3, 2, 1, 1, um pouquinho, 0,8, 0,6. A partir do 0,6, ele está razoavelmente próximo da raiz. A partir desse ponto aqui, o Newton acelera. Ele dispara que nem um carro de Fórmula 1. O número de dígitos correto vai dobrando, dobrando, dobrando. Entendeu? É quase que de maneira exponencial, né? Que ele vai... Não é exponencial, é quadrática. Não, é quadrática sim, a convergência. Tá, tá. Professor, o Matheus perguntou o que mais convém, ter um número menor de iterações ou o menor erro? Boa pergunta, muito boa pergunta. Depende. Depende do problema. Naquele problema lá do foguete que eu dei o exemplo, que para o sistema de controle do foguete, acho que eu estou com o vídeo desligado, vocês não estão vendo o gesticular que eu estou fazendo aqui. Vou ligar o vídeo. Você tem lá um foguete, e é um foguete do lado da SpaceX que ele vai, depois ele vem com um jato aqui para baixo para pousar, né? Você tem que controlar o foguete. Então, o algoritmo de controle da trajetória daquele foguete, ele tem que resolver um problema desses cálculos de raiz centenas, dezenas, centenas, milhares de vezes por segundo. Ali, as duas coisas são importantes. O quê? Velocidade e acurácia. Ele precisa fazer rápido, mas ele também precisa fazer acurado, porque senão o foguete explode, né? Agora, imagina que é o seguinte, que você estivesse no seguinte dilema. Se demorar demais, se demorar demais, o controle vai desestabilizar e vai cair. Se eu pegar um pouquinho errado, mas eu conseguir controlar várias vezes, no mesmo segundo, eu compenso esses erros. Nesse caso, velocidade é mais crítico. Entendeu? Em geral, velocidade é mais crítico. Você aceita ter um errinho um pouquinho maior para fazer mais rápido. Por quê? Nos problemas da vida real com isso, o tempo que você tem que esperar, se você quiser muita acurácia, é muito longo. Então, você se contenta com uma incerteza um pouquinho maior
mas que isso seja resolvido num tempo factível para sua tarefa, tá? Mas pode ter problema que a acurácia é mais importante, tá? Professor, mas não tem um risco desse erro ser cumulativo, não? Tipo, vai, 0,00001, mas na próxima ele já vira 0,02. Aí, tipo, não Não, tem um aqui no momento Newton que você ele. está vendo que o erro está diminuindo, né? Olha Não, aqui. sim. Não tem. Se o Newton estiver convergindo, o erro só vai diminuir. Não tem como ele aumentar se o Newton está indo na direção correta. O que a gente vai ver daqui a pouco, ele pode não ir na direção correta. Ah, sim. Vocês deram um 20, não foi? Foi o primeiro chute inicial lá que vocês me propuseram? Olha aqui. Vamos olhar o erro aqui. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ele está indo na direção correta, mas está indo a passo tartaruga, concordam? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olha aqui na iteração 23 o que acontece. Da 23 para 24 surge o primeiro zero aqui, depois do separador decimal no erro, concordam? O que acontece daqui para frente? Você está vendo que o número de zeros está dobrando? E que a acurácia aqui está dobrando também? O Newton é lento até ele chegar nessa região aqui, onde surge o primeiro zero depois do separador decimal. Depois que acontece isso aqui, é a região que a gente chama de próximo da raiz, ele vai que nem um foguete. Professor, o Lucas perguntou para mandar um míssil em algum lugar, se a acurácia é mais importante. Eu não estou falando de... Esse exemplo que eu dei da SpaceX é um exemplo real, não é um lançamento de míssil balístico, não, tá? Míssil balístico você tem isso também, e talvez a acurácia seja mais importante. Mas aqui é pousar um foguete em segurança. No caso, pousar em segurança, eu acho que a velocidade é mais importante. Foi um bom exemplo. Eu não gosto de dar exemplo militar, eu acho estúpido tacar míssil na cabeça dos outros. Mas digamos que você precisasse de um míssil para algum propósito que não fosse matar ninguém, você disparar um míssil, se é para acertar o alvo, aí a acurácia é mais importante. Se é para controlar a descida do foguete e você precisa atualizar as instruções do controlador a todo tempo, milhares de vezes, a velocidade é mais importante. Tá? Mas foi um bom exemplo esse. Pessoal, vamos seguir aqui. Então, qual é a moral que esse segundo exemplo mostra para a gente? Chutes iniciais diferentes podem convergir para raízes diferentes. Só uma coisinha, aquela pergunta da Mariana no início da aula. E a tolerância, hein? Como é que eu escolho a tolerância? A gente discutiu aqui agora uma escolha de Sofia entre velocidade e acurácia, não foi? Quem está controlando a velocidade aqui é o quê? É o quão próximo o meu chute inicial está da solução, não é? Quem controla a acurácia? Tolerância, não é? 10 a menos 9 é uma tolerância muito pequena. Deixa eu botar 10 a menos 3, o que acontece? Com 10 a menos 9, o Newton convergia em quantas iterações, vocês lembram? 4, né? 5, né? 4? Sim. 4 ou 5? Vamos ver aqui de novo. Quatro. Se eu botar aqui, digamos, 10 a menos 2, ele converge em quantas? Apenas 2. 10 a menos 2, grosso modo, quer dizer 2 zeros aqui depois do separador decimal. Entendeu? Ponto fixo acelerou também. Bisseção também acelerou, né? Por quê? Porque eu estou me contentando com uma aproximação mais grosseira agora. Agora, o quão mais grosseira é ela? Vamos voltar para o 10 a menos 9 aqui? A aproximação aqui é 0,56 x 2, de 10 a menos 2.
x9 de 10 a menos 9. Deixa eu copiar aqui. Format long. Pessoal, olha aqui. Quantas casas decimais eles coincidem? 2, 3. Eles coincidem em 3 casas decimais, né? Para muitos propósitos práticos, essa aqui com 10 a menos 2 é muito boa. Concordam comigo? Sim. Então, qual é a tolerância que eu escolho? Depende do seu problema. Na maioria dos problemas que eu trabalho, eu costumo botar 10 a menos 6. Para muitos deles, isso é muito grande. O algoritmo não acha uma aproximação no tempo que eu quero com 10 a menos 6. Aí o que eu faço? Eu vou baixando. Eu vou baixando, não. Eu vou aumentando a tolerância, né? Vou tornando ela mais e mais grosseira. Como é que eu faço isso? Tentativa e erro. O pessoal não tem nada de errado com tentativa e erro, tá? Com experiência, conhecendo o problema, depois que vocês fazem isso há anos, vocês sabem em que ano eu aprendi o método Newton? 2003. Então tem quase 20 anos que eu trabalho com ele, então depois de muitos anos você ganha um pouco de traquejo com ele, mas enquanto você não tem certo traquejo, não tem problema nenhum, tentativa e erro, tá? Agora, o método de Newton é fantástico, mas ele não é perfeito não, como nenhum método. Eu vou rodar esse exemplo aqui. Eu vou rodar ele aqui, ó. Aquele que vocês estão vendo lá, ele está programado aqui. Quem é a função? X exponencial de menos x ao quadrado. É menos x2 igual a 0. A derivada é isso aqui. Tá? Confia em mim que a derivada está calculada correta. Eu estou usando tolerância 10 a menos 6, x0 igual a 2, 20 iterações. O que aconteceu aqui? Ele executou o máximo de iterações que eu deixei, que foi 20, não é? O erro parece que está diminuindo. Tá diminuindo um pouco. Tá? Tá. Vamos aumentar as iterações para 100? Continua diminuindo, né? Vamos botar 500 aqui, exagerar? Tá diminuindo? Tá parecendo que isso aqui tá convergindo para algum lugar? O erro tá, de fato, diminuindo, mas vem cá, parece que está convergindo? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Parece que está estabilizando aqui a raiz? Vocês já têm... Não está estabilizando, né? Deixa eu só voltar isso aqui para o 20, que senão no semestre que vem eu começo com 500 já. Olha geometricamente o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui, f. O chute inicial foi em 2, né? Ah, aqui está 1. Deixa eu fazer com 1 ali. O que aconteceu? Mesmo fenômeno, né? 2, 3, 4, não parece que está convergindo, né? Eu dei esse chute inicial 1 aqui. A reta tangente vai cortar onde agora? Aqui no 2, concordam?
convergindo isso? Onde que esse gráfico aqui tem uma raiz, pessoal? Ele tem uma raiz aqui no zero, vocês concordam? Sim. Tem raiz para cá? Não, não tem. Essa função aqui, o limite dela quando x vai para infinito é zero. Ela atinge zero no limite infinito. Só no limite assintótico. Mas ela não corta o eixo x em nenhum lugar. O que vai acontecer com essa sequência de aproximações aqui? Vai variar, né? Vê se vocês concordam que o que vai acontecer ali é um zigue-zague. Aqui está o eixo. Aqui está o gráfico da função decaindo a zero, né? Você fica fazendo um zigue-zague assim, né? Quando que esse zigue-zague vai chegar numa raiz? Nunca, né? Nunca, porque não tem raiz ali. Você vai ter valores cada vez maiores, é o que está acontecendo ali, né? Ele está divergindo. A iteração de Newton, qual o limite dela quando x vai para infinito? Aqui. Infinito. Ela diverge. Entenderam? Então, o método de Newton pode acontecer isso, de você dar um chute e ele não ir para a raiz, ele ir para infinito, por exemplo. Mas Tá? o problema é a equação, né? A equação que é estranha. Não, o problema não é a equação, é o chute inicial. Vamos dar chute inicial meio aqui? Ver o que acontece? Esse fenômeno tem a ver, ele é ligado à geometria da equação. Mas se eu der um chute inicial meio, olha o que acontece. E não, meio não foi um bom chute, não. Vamos dar 0,4. Ah, não, peraí. Se eu der um chute 0,4, o que aconteceu? Ele foi para a raiz zero, concorda? Se você olhar aqui, ó, 0,4 deu um chute aqui, ele veio para essa raiz aqui, não é? São os valores aqui a partir do meio é que dão problema. A partir de 0,5 para cá, você não tem convergência. Entendi. Vamos ver esse outro exemplo aqui, que o gráfico é esse. O que acontece se eu der um chute bem no meio, na metade aqui? Ele tem uma raiz em 0 e uma em 1. Para qual que ele vai? Nenhuma. É Newton, né? É o vértice, É não Newton, é? a tangente horizontal. O que vai acontecer? Verdade. A derivada é zero, né? Derivada é zero, isso mesmo. Olha o que vai acontecer aqui. Aquele problema que a gente já viu, né? No exemplo anterior, o meio também é um ponto de máximo local, né? No meio ali também você tem esse mesmo problema da derivada. E a terceira patologia é essa aqui desse exemplo. Eu vou abrir aqui. Eu podia fazer até 20 iterações. Vê o que está acontecendo aqui. 0.1061, 0.8467, 0.5554, 0.1058, 0.8467, 0.5584, 0.1057. O que parece estar acontecendo aqui? Tá muito doido aí. 0.10, 0.84, 0.85, 0.10, 0.84, 0.55, 0.10, 0.84, 0.55. Parece que está num loop, né? Tá, de fato. Aí vem para cá. Concordam? Aí vem para cá, certo? Olha onde esse ponto aqui vai parar. Onde começou, não é? O que acontece numa situação dessa? O método de Newton entra em loop. Ele fica oscilando. E quando que ele vai sair desse loop? Nunca. Nunca. Então, o método de Newton é muito bom, mas ele tem essas três patologias que vocês viram aqui, né? Pessoal, a gente tem mais 20 minutos. Agora, a professora Nancy vai comentar um pouquinho
da fundamentação teórica do teorema que dá suporte ao funcionamento desse método. Por que esse método funciona? Tem um teorema que garante que ele funciona. Teria como explicar rapidinho só o primeiro, que eu não entendi muito bem? Primeira patologia? É. Aqui, eu dei um chute inicial 1 aqui, vim para o 2 aqui, né? Sim. O que está acontecendo aqui? Você está vendo as retas tangentes aqui? Tô vendo. O gráfico dessa função aqui, ó, ele é assim. Aquela função ali que você viu no exemplo, ela tem uma raiz aqui no zero, ela vem aqui em cima, e depois ela vai decaindo a zero, lentamente. Não é nem lento, é rápido, né? Ela vai caindo a zero. O limite dessa f aqui, quando x vai para infinito, é zero. Então, essa cauda aqui da função é essa propriedade aqui. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Entendi, ele não vai na raiz, ele tá indo em direção oposta à raiz. É. Quais são os valores? Não tem raiz para cá, entendeu? Sim. Então ele vai produzir essa sequência de números cada vez maior. Essa sequência de pontos vermelhas, ela está indo para onde? Para infinito. É mais infinito. É lenta, ela vai lentamente para o infinito. Mas se você fizer isso aqui 1 trilhão de vezes, vai dar um número perto de 1 trilhão. Se você fizer 1 trilhão de trilhão, vai dar um número perto de 1 trilhão de trilhão. Ela não para nunca. Tá? Entendi, então ela não, meio que não vai achar raiz, saquei. Primeiro que não tem raiz para a direita. Ela não vai achar por isso. Se tivesse uma raiz lá num trilhão, essa sequência acharia. Mas não tem raiz para a direita. E o chute inicial que você escolheu aqui foi mal escolhido. Você botou um chute inicial que a derivada vai te levando por um caminho que onde a função decresce, mas ela decresce numa direção que não tem... a derivada vai te levando para cá porque a função está decrescendo, você está vendo? Só que não tem raiz para essa região onde ela está decrescendo. Aqui, ó, se eu der um chute aqui, o que vai acontecer? Eu iria vir para cá, né? O gráfico da função está onde? Tá assim. Seria vir para cá. Aqui, quando você tomasse essa outra tangente aqui, ó, ia vir para cá. Aí esse ia ficar cada vez mais próximo, tá vendo? Sim. Entendi. Valeu, professor. Bom, pessoal, a ideia geométrica vocês já entenderam bem. Agora, essa ideia geométrica tem um teorema. A gente consegue formalizar todo o funcionamento do método de Newton num teorema que está enunciado aqui. E eu vou passar para a professora Nancy, que ela vai comentar. Esse teorema garante em que circunstância o método converge e a velocidade de convergência dele. A segunda parte fala que a velocidade de convergência é quadrática. E a primeira diz que, se você escolher o chute inicial numa vizinhança da raiz, ele converge. Mas agora eu vou passar para a Nancy. Sim. Nancy, Boa você está me tarde. ouvindo? Sim. Boa tarde, pessoal. Deixa eu desligar minha câmera aqui e desligar o áudio contigo. Tá, obrigada, professor. Então, pessoal, o professor mostrou as 3 patologias, né, com exemplos. Ele mostrou, né, que o desempenho do método que a gente está estudando depende da escolha do ponto inicial, né, podendo falhar em alguns casos, né, como foi mostrado nas patologias apresentadas, né. De fato,
na verdade, né, depende da escolha do chute inicial, né? O método pode convergir para alguma das raízes, pode não estar bem definidas, pode entrar em um ciclo ou ainda não convergir, né? Este teorema que a gente está aqui, que está aparecendo no slide, ele garante a existência desculpe, garante que a sequência gerada pelo método, ela converge para um zero da função, tá? Então, sob certas condições, né, que a gente vai analisar aqui, é que a gente pode garantir a existência e a unicidade, né, do ponto limite, tá? Aqui, começando com o enunciado, se a f na função C2, a gente já sabe que para que seja C2, tanto a função, né, a derivada da função e a segunda derivada da função tem que ser contínua, não é? F' e F2, duas linhas têm que ser contínuas, tá bom? Agora, vamos lá, temos uma... e diz que tem, no intervalo AB existe uma raiz de F, né? Então, além disso, temos uma hipótese que F', né, no zero da função é diferente de zero. Este daqui, essa condição, ela garante que a raiz, que a gente já sabe que existe, né, nesse intervalo, lembra aquela condição de f de A vezes f de B tem que ser menor a zero. Então, aí a gente garante a existência desse zero nesse intervalo, né? E quando a gente tem que f' no zero, no ponto zero da função é diferente de zero, a gente garante a unicidade da raiz, tá bom? Então, aqui, com essas condições, né? A primeira condição aqui, a segunda condição e a terceira condição, tá? Então, temos o seguinte, que vai existir um delta, tal que eu tenho um chute inicial que está nesse intervalo, tá? Contido no intervalo inicial, tá? Tal que a sequência gerada pelo método vai convergir. O que significa aqui? Que com as condições dadas, tá? Eu posso garantir uma vizinhança do zero da função, de tal forma que se eu pegar chutes dentro dessa vizinhança, a sequência gerada pelo método, ela ainda, o limite dessa sequência vai cair ainda nessa vizinhança. Tá? E no segundo resultado aqui do teorema, temos a convergência pelo menos quadrática do método. Que é a convergência pelo menos quadrática? Ela significa que a quantidade de dígitos significativos duplica à medida que os valores da sequência se aproximam da solução. Tá? Então, o que eu quero fazer, não vou fazer a demonstração, porque isso, além disso, já está lá bem explicadinho, bonitinho lá no material. Tá? O que eu vou fazer é colocar um exercício de como achar aquela vizinhança. Tá? Porque se você tem a vizinhança, então você pode pegar um chute inicial x0 daquela vizinhança e pelo teorema aqui, ele garante que a sequência gerada a partir desse chute inicial dado, que foi pego dentro da vizinhança, você pode garantir que o ponto limite cai também dentro da vizinhança. Tá? Então, vamos aí, vou colocar um exemplo aqui, sim, um exemplo bem prático. Sim, porque a gente está perguntando, você vai se perguntar aqui, qual é a vizinhança, tá? Tá, então vamos supor que eu tenho um exemplo bem simples, assim, um f de x igual a x ao quadrado menos x menos 1 meio, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que, a definir a função, eu quero averiguar, tá? Eu quero averiguar aqui a vizinhança, tá? Achar, né?
achar a vizinhança aqui, utilizando o teorema, tá? A primeira coisa, eu tenho que buscar um intervalo de busca, tá? Aquele onde existe um zero. Então, em princípio, eu posso considerar o intervalo AB dado como, por exemplo, -1, 0. Vamos colocar aqui, -1, 0. Tá? Então, aqui, fazendo análise, f de -1, né, é igual, se a gente faz as contas, né, é 3 meios, e o f de 0 é igual a 0, 0 menos 1 meio. Então, a existência do zero nesse intervalo está garantido, não é? F de -1 vezes f de 0 é menor a 0. Então, aqui eu posso garantir que existe, tá? Existe um zero que está nesse intervalo de, desculpa aqui, de -1 a 0, tá ok? Tá ok, f de x barra é igual a 0. Tudo bem. Logo, após conseguir um intervalo de busca, a gente tem que utilizar as hipóteses do teorema. O que dizia as hipóteses do teorema? Cadê o... Tá. Que tanto a função f, f' e f2' sejam contínuas, não é? E isso é simples de verificar aqui, não é? Porque aqui é uma função quadrática. A função quadrática é uma contínua, a derivada que é uma linha é uma contínua, e a segunda derivada da função é uma constante, ela é uma contínua, tá? Então, a primeira condição já está aqui satisfazendo, tá bom? F, f' e f2' contínuas, perfeito. Então, aqui posso dizer que f pertence a uma função de classe C2, tá? Sobre o intervalo -1, 0. Tudo bem. Logo, após eu tenho ainda que garantir, sim. Vamos aqui, antes de eu esquecer. F', como eu tinha falado, é igual a quê? 2 vezes x menos 1. E f2' de x é igual a 2, tá? Tá bom? Então, aqui, notamos também o seguinte, esta f, sim, esta f' em x é 2x menos 1. Tá? No intervalo restringido, ao intervalo -1, 0, essa função é crescente, não é? Então, como a função é crescente, tá bom? Eu posso dizer que esta f' em x é maior a 0, tá? Para todo x que está nesse intervalo, de -1 a 0. Tudo bem. Se é para todo x que está nesse intervalo, em particular, vai ser, né? Vai ser diferente, a derivada dela no ponto no 0 vai ser diferente de 0, tá? É porque a f' é maior a 0 para todo x, em particular para o x igual a x barra, que é o ponto 0 da função de f. Então, nós temos que f' em x barra é diferente de 0. Tá? Então, nós temos esse aqui, está satisfazendo esse aqui, tá? Já estamos conseguindo a letra C, tá? Então, agora temos que procurar a vizinhança. Com essas condições satisfeitas, temos que procurar a vizinhança, tá bom? Uma vizinhança de x, x estrela, né? Vamos procurar uma vizinhança de x estrela, tá? Agora, quando você revisar aí a demonstração, tem alguns fatos bem interessantes, tá? Aqui, tá? No material aparece, vai existir a vizinhança de x barra, x estrela no caso, tal que o módulo da G' em x é menor a 1. E aqui está definida a G', tá bom? Então, é essa condição que nós temos que satisfazer. Então, aqui vai existir a vizinhança, né, tal que, sim, vamos lá, o G' em x seja menor a 1. Mas quem era G'? O nosso, aqui, só copiando aqui, f de x vezes f2' de x dividido por f' de x ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente quer é procurar todos os x, tá? De tal forma que satisfaga essa desigualdade. O f de x vezes f2' de x dividido por f' de x ao quadrado, menor a 1.
Tá? Então, essa é a condição que nós temos que obrigar ela a satisfazer para achar o X, os nossos X de interesse, aqueles X que são pontos na vizinhança de X estrela. Tá? Então, tem que satisfazer essa condição. Então, do fato aqui, aqui eu tenho f de x, né, que é x ao quadrado, né, x ao quadrado menos x menos 1/2, é continha simples, tá? Vezes F2', eu calculei aí, que é 2, tá? Dividido por F' ao quadrado. F' é 2x, tá? 2x menos 1 ao quadrado tem que ser menor a 1. Então, aqueles x que satisfazem essa desigualdade, tá? São os x que estão na vizinhança centrada no ponto x estrela, tá? Então, aqui umas simples continhas aqui, que a gente já sabe por manipulações algébricas, tá? 2x quadrado menos 2x menos 1, o módulo é menor a 4x ao quadrado menos 4x mais 1, tá? Então, a gente aqui tem um módulo, então a gente vai trabalhar com aquela partição, né? X ao quadrado menos 2x menos 1 menor a 4x ao quadrado menos 4x mais 1 tá? 2x ao quadrado menos 2 vezes x menos 1. Desculpa, aqui eu cometi um erro aqui. Bicho. Vamos lá aqui. Tá? Lembrando aqui a propriedade de módulo, tá? Menos 4x ao quadrado mais 4 vezes x menos 1 é menor a 2x ao quadrado menos 2 vezes x menos 1 e aqui a outra parte, 2x ao quadrado menos 2x menos 1 é menor a 4x ao quadrado menos 4x mais 1, tá? Então, a gente faz continhas aqui, sim? A ver, esse menos 4 passa ao outro lado, 4 mais 2, 6, aí menos 6, menos 6. Então, aqui a gente tem 0 menor a 6x vezes x menos 1, tá? E aqui a gente fazendo continhas também, que é simples, a gente tem 2 vezes x ao quadrado menos x mais 1, tá? Observa aqui que esse x, o x que a gente está considerando, né, do fato que esse x pertence ao intervalo AB, o qual é menos 1, 0, o nosso x vai de menos 1 a 0. Então, esse x é negativo, esse também ainda é negativo. Então, ele satisfaz essa desigualdade. Então, para todo x, aqui eu posso dizer, para todo x que pertence de menos 1 a 0, eu garanto essa desigualdade. Aqui ainda temos 2x quadrado, aqui, né? Este aqui vai assim. Aqui, fazendo as continhas aqui, que a gente sabe que esse acá é uma parábola, né? Que é positiva, né? É positiva para todos os x. Então, em particular, vai satisfazer também essa desigualdade para o x que pertence de menos 1 a 0, tá? Então, aqui a gente está vendo que o x que está satisfazendo essas duas desigualdades ainda cai no intervalo menos 1 a 0. Então, a vizinhança que a gente pode pegar é aquela vizinhança do x estrela, pode ser considerada menos 1, 0. Então, quer dizer que qualquer ponto nesse intervalo, como chute inicial, tá? Para um método de Newton, que gera uma sequência, ele converge para um ponto limite que também está caindo nesse intervalo, tá? Essa é uma coisa assim, bem... bom, tipo, a função é simples, né? Então, a gente pode fazer derivada, a função aqui pode verificar, pode fazer derivada, segunda derivada, isso aqui, mas tem vezes que não é tão simples assim, então, a gente vê outras alternativas, tá? Então, aqui para fechar com o problema, o intervalo menos 1 até 0 é um intervalo, tá? Que se bem é verdade que é um intervalo de busca, a gente também garante pelo teorema que nesse intervalo, sim, a gente pode pegar um chute inicial, tá? Então, uma outra coisa que eu queria comentar, sim,
que também tem uma abordagem, para não fazer todas essas contas, o pessoal faz o quê? Tá? Olha só aqui. Eu vou utilizar aqui a parte da convergência, pelo menos quadrática do método, tá? Dentro do material, a gente tem esse aqui, essa igualdade, tá? Então, aqui, esse módulo, né, é igual, aqui, eu estou aqui, esse módulo é igual a 1/2 daquele outro módulo vezes, né, esse aqui, esse módulo quadrado. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, e eu vou acabar assim com... Tá, aqui. Então, o que a gente tem aqui é o xn mais 1 menos x estrela, sim, é igual a 1/2, tá? F2', eu não vou fazer a demonstração, gente, eu só quero pegar aqui a ideia de bacia de atração para fazer aqui, para resolver o problema da busca do intervalo, tá? Eu só estou copiando aqui como era F' de x, né? Vezes xn menos x estrela ao quadrado, tá? Então, a gente o que faz é o seguinte, tá? Esse acá dividido xn menos x estrela ao quadrado é igual, né? Igual a 1/2 de todo esse, tá? F2' de si dividido por F' de x, tá? Agora, esse aqui, ele é menor, né? É menor ou igual ao máximo de tudo isso, não é? F2', um valor é sempre menor ou igual ao máximo, né? De esse acá. Eu vou botar x aqui, sim? X, ai, vixe. Cadê o dx dividido por f' de x, tá bom? Agora, esse x tem que estar no intervalo AB, certo? Tudo bem. Então, quando eu quero maximizar ele, né? Na verdade, eu vou maximizar, né? Eu vou maximizar o numerador, sim? E vou minimizar o denominador, tá? Tá bom? F' de x, tá? Então, aqui, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou denotar esse acá, sim? Eu vou denotar este numerador, eu vou denotar como o M maiúsculo, sim? E este outro denominador eu vou colocar como M minúsculo, tá bom? Então, aqui eu tenho que essa a cota, um limitante superior para este quociente é menor ou igual a um M maiúsculo dividido por M minúsculo, tá bom? Então, aqui vou fazer a introdução de uma bacia de atração, tá? Bom, na verdade, assim, a grosso modo, uma bacia de atração, tá? Ou de convergência de uma raiz x barra de f é um conjunto de pontos iniciais, né? Para os quais a sequência gerada pelo método, nesse caso vai ser o método de Newton, sim? Converge para x estrela, tá? Então, aqui, escolhendo... É simples, gente, não vou demonstrar nada, eu só vou colocar aqui, escolhendo um ρ maior a 0, tal que aquele M, tá? Eu vou colocar 1/2 de M dividido por esse M minúsculo, sim? De ρ seja menor a 1. Essa é uma condição que a gente coloca do fato que é uma convergência, aqui é uma taxa de convergência, né? A convergência pelo menos quadrática do método, tá? Então, vamos definir uma bacia, tá? A bacia de atração. Tá? Eu só vou colocar aqui a definição e a gente vai fazer os cálculos com um problema. Tá? Eu vou colocar aqui a bacia. Tá? Acabou o horário. Tá? Ah, sim, tá. Tá bom, tá. Eu só vou aqui, vou fazer um exemplo bem rapidinho. 3 minutos mais pode ser, professor? Sim, sem problema. Tá bom, obrigada. Então, aqui eu vou colocar aqui, estou trabalhando com x estrela, né? Tá. Vamos lá, x estrela vai ser igual pela definição, né? Vai ser x menos x estrela é menor a 1ρ, tá? E essa bacia tem que estar contido no intervalo a analisar, tá bom? Tá, então, vamos lá aqui.
Mas, Nancy, como que entra aqui a bacia de atrasado? Eu vou colocar um exemplo diretamente aqui, tá? Por exemplo, aqui posso abrir uma f de x, que é bem simples aqui. Por exemplo, 3x ao cubo menos 9x mais 3, tá? Esse vai ser o nosso exemplo aqui, tá bom? Então, aqui eu preciso saber aquele rho, não é? Então, se eu preciso saber aquele rho, tá? Então, aqui, isolando aqui esse rho, né? Vai ser M, né? Dividido por esse aqui e ainda por 2, né? Bom, era para colocar ao invés, tudo bem. 2 vezes M pequeno dividido por M grande, tá? Então, é simplesmente conhecer o valor de M, tá? Então, aqui, para conhecer o valor de M pequeno, sim, M pequeno, a gente falou que era M pequeno, o mínimo, não é? O mínimo da derivada de esse aqui para todo x que está no intervalo AB, tá? Então, esse intervalo AB lembra que tem que ser o intervalo de busca, tá? Então, eu posso dizer aqui um intervalo de busca pode ser aqui, e você pode verificar que esse intervalo, um intervalo de busca, porque você tem pelo menos três raízes diferentes, né? Então, seria 2, 3, tá? Então, eu vou colocar assim, tá? O intervalo inicial, tá? Dentro desse intervalo inicial, pode ser que ele seja a vizinhança que eu estou querendo, né? A vizinhança, a bacia de atrasar, ou pode ser um subintervalo dele, tá? Então, aplicando aqui o mínimo, f' 3x² menos 9, né? E esse acá é uma parábola, né? Em módulo ainda, né? Módulo. Uma parábola, tá bom? E essa parábola é uma coisa assim, né? 3x² seria assim, né? Menos 9 seria esse acá. A gente só quer o módulo. Esse acá seria 3x² menos 9. Então, a gente só quer aqui o módulo. Então, seria o desenho, o gráfico seria assim, não é? Tá? Então, mas eu estou analisando no intervalo 2 a 3. Por aqui está o 2, por aqui está o 3. Como você percebe aqui, que essa função é crescente e eu quero pegar o mínimo, então o mínimo vai ser no valor, no extremo, x igual a 2, tá? Então, ele é igual a 3 vezes, no x igual a 2, faz que essa função pegue um valor mínimo, tá? 2 menos 9, tá? E então, aqui a gente tem, ainda 9, tá? Então, aqui a gente tem S igual a 3, tá? Então, aqui o M grandão, sim, que é o máximo, tá? De F, 2 linhas de X, sim? A derivada segunda, sim? O máximo do módulo, né? Da derivada segunda, que no nosso caso é 6x, tá? 6x é uma função linear, então ela é crescente, né? E como a gente está trabalhando aqui no intervalo de 2 a 3, né? Ela é uma coisa assim, né? De 2 aqui, 3 aqui. Então, o máximo dessa função pega, o valor máximo pega aqui. Então, o ponto máximo vai ser em x igual a 3, né? Então, eu só vou substituir e esse é 18, tá? Então, aqui eu tenho aqui que o raio, tá? O raio da bacia é igual a... o raio da bacia aparece aqui, é menor a 2m dividido desculpa aqui, menor, 2 vezes m dividido por m grande. Então, 2 vezes m, o nosso m pequeno que é 3, dividido por o m grande 18, e aqui pelas contas a gente tem 1/3, tá? E que significa isso? Isso significa, se você plota essa função, tá? Você vai achar que um zero dele é igual a 2,81 e algo mais, tá? Então, a bacia tem um raio, tá, de 1/3. Significa que a vizinhança, tá, e vou acabar aqui, tá, a vizinhança considerar, tá, para a convergência da sequência, e eu vou colocar a vizinhança. A vizinhança procurada é 2,81 menos 1 dividido por 3, 0,3, e 2,81 mais 0,3, tá? Então, eu posso colocar aqui 2,5, um aproximado, né? 3, né? Eu posso colocar 3 como um intervalo
uma vizinhança do este aqui, esse intervalo é um intervalo é um intervalo do x, onde está contendo o x estrela, tá? Então, eu posso garantir que nesse intervalo, se eu pegar um ponto qualquer dentro desse intervalo como chute inicial, o método de Newton, ele converge para o ponto limite, que é o x estrela, tá? Isso que eu queria contar para vocês aqui. Então, a gente viu duas abordagens aí para utilizar, para procurar uma vizinhança candidata a, como posso dizer, uma vizinhança que satisfaz a convergência da sequência, né? Tá? Essas são as duas abordagens que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu não sei, tipo, se deu para entender aqui. A primeira foi utilizando o teorema aqui, tá? O teorema apresentado aí no material da aula, tá? E utilizando esta condição. E o segundo é utilizando a definição de bacia, tá? Pelo menos eu achei a bacia muito mais interessante, né? Mas é questão de cada um e cada problema, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Perguntas? Eu posso fazer uma pergunta sobre o trabalho do Américo, porque eu não sei quem corrige, ou a senhora que pode responder também. Não sei. Como for melhor. Não, pode ser o professor Américo Peraí, também. deixa eu interromper a gravação. Sim.